dia, bem-vindos ao nosso videocast Conexão Cidadã. Meu nome é Rebeca, eu sou bacharel em Ciências do Estado, eu sou mestranda em Direito, sob a orientação do professor Joaquim Carlos Salgado, sou membro da ABED, membro da Sociedade Rego-Brasileira, pesquisadora do Grupo de Estudos Geopolítica Raul Soares e do Grupo de Estudos Permanente de Estudos em Teoria, Filosofia e Ciências do Estado da Escola de Contas do TCE-MG. Sou professora e pesquisadora, autista com diagnóstico tardio, já atuei no gabinete do deputado estadual Marquinho Lemos, na área de diversidade e inclusão. Sou pesquisadora na área de teoria da legitimidade no Estado japonês e hoje eu atuo em favor dos direitos dos autistas e o direito de tratamento humanizado para neurodivergentes. Eu estou aqui com a autora e organizadora Luísa Conrado Dias de Oliveira, que ela é uma mulher autista de diagnóstico tardio, graduada em psicologia pela PUC Minas, especialista em psicologia clínica, gestalt terapia e análise existencial pela FMG, especialista em neuropsicologia pela Faculdade Anhanguera, pós-graduanda em avaliação e atendimento psicológico de pessoas adultas com TEA pela FASEC, pós-graduada em neurociências e comportamento pela PUC Rio Grande do Sul, fundadora e proprietária da Humaniza-I Psicologia, coordenadora do curso de formação em abordagem centrada na pessoa da Humaniza-I Psicologia, psicoterapeuta com experiência nas áreas citadas e na abordagem centrada na pessoa. Professora, supervisora clínica, facilitadora de grupos psicoterapêuticos e grupos de estudos e palestrante. Estamos aqui com o livro do organizado por ela, Olhares Neurodiversos, Relatos sobre a Neurodiversidade e a Abordagem Centrada na Pessoa, em que também escreveram os autores Carlos Guilherme Schlotzfeld, Antônio Marcos Lima Vieira, Ana Vitória Rose Picanso, Bianca Reis, Marina de Melo Diniz, Ana Beatriz Marcelos, Yasmin Brandão Machado, Lucas Faustino e Peterson Soares Araújo. E aí, Luísa, tudo bem? Rebeca. Bom dia. Falei bastante agora, né? Carteirada. Né? Preciso dar a carteirada. Dê carteirada por nós duas. É importante. Caso não seja dada a carteirada, como vão saber que a gente tem uma carteira? Boa. Bem observado. Eu gostei muito da leitura do seu livro, Luísa. Eu me senti muito acolhida como autista. Eu gostei muito de certos textos particulares dessa coleção, dessa coletânea. Por exemplo, eu gostei muito do texto que você escreveu, no seu capítulo. Qual era? O 3. O 3. A congruência do corpo vivido, autismo, autenticidade e abordagem centrada na pessoa. Justamente, né, a gente se sente muito sozinho como autista no mundo e até a gente encontrar essa identificação que as pessoas podem achar que é uma etiqueta, uma tag, né, que pode ser considerada uma coisa que gera preconceito, na verdade ela pode ser acolhimento, caso ela seja aceitada da forma como uma parte essencial da pessoa, né? Uhum. E é um desafio, né? Até a gente achar o nome certo para isso. Eu acho que a gente fica num limbo gigantesco, assim. Na existência mesmo como sociedade, né? Eu acho que falar disso abertamente é importante para causar uma conscientização e também para outros autistas saberem que eles não estão sozinhos, né? Estamos aqui a convite do diretor da escola, Rodrigo Marzano, professor, e agradecemos muito pelo convite. Eu tenho essa ideia que eu tirei de algum vídeo na internet, de que os autistas eles acabam caindo na percepção neurotípica, naquela estranheza, no vale da estranheza. Você olha uma coisa e ela é quase humana, mas ela te dá uma sensação de errado. E eu tenho a sensação, por isso eu cresci pensando que as pessoas me odiavam. Uhum. E eu acho que muitos autistas podem crescer com essa interpretação também. E eu achei muito importante a ideia da abordagem centrada na pessoa, porque eu mesma não tive uma experiência boa com terapia. Uhum. E a abordagem centrada na pessoa, ela atinge justamente aqueles fatores que me incomodaram
no meu processo terapêutico, que, por exemplo, é o acolhimento da pessoa como ela é. Que é uma coisa que a abordagem centrada na pessoa, pelo que eu li, ela é muito focada, justamente, ajudar você a resolver suas questões, os seus problemas, mas também não fazer de você os seus problemas, né? Sim, bom, falando um pouquinho da abordagem, né? A gente hoje, só para ser um pouco didática, assim, eu acho que eu não vou conseguir nunca abandonar esse lado professora meu. A gente tem 3 grandes movimentos históricos dentro da psicologia, né? Que são as grandes correntes de abordagem. A primeira veio a psicologia, as comportamentais, que hoje a gente conhece aí como a ABA, como o behaviorismo, a TCC. Depois veio as psicanálises, né, que são clássicas. E depois veio as correntes fenomenológicas, existenciais e humanistas, né. E eu trabalho justamente com esse terceiro movimento. E ele, historicamente, teve uma ideia, assim, de romper com padrões de diagnóstico e de enquadrar pessoas em lugares, né, e de ouvir a pessoa mesmo para ouvir como é que é o mundo dela, entender como é que é o mundo dela. Então, eu ter colocado esse livro especificamente nessa abordagem é uma tentativa da gente aproximar essa corrente da psicologia com essa temática que hoje está muito nas terapias comportamentais. E foi uma tentativa de assim, olha, é possível fazer terapia com pessoas neuroatípicas dentro dessa perspectiva. Sem sofrimento. Sem sofrimento. Porque às vezes a gente fica tanto preocupado em deixar o autista sociável de acordo com padrões neurotípicos que é outra forma de violência, né? É essa sensação que justamente eu tenho com terapia, justamente a minha experiência. Eu fiz bastante terapia ao longo da minha vida, da minha curta vida adulta. E a minha experiência é justamente de gente tentando te mudar. É gente tentando te dizer, haja mais como um adulto, haja mais como uma pessoa normal. Ou seja, não faça esses movimentos em público, pelo amor de Deus. Isso é absurdo. Sendo que eram coisas que me regulavam, coisas que me faziam sentir bem, que me faziam me sentir como um ser humano. E é isso uma coisa fundamental que eu encontrei nesse livro. Quando você não é reconhecido nas suas diferenças, você não é reconhecido como um ser humano. E é uma coisa fundamental que eu entendo, assim, da minha vida como autista, é justamente essa coisa de não me sentir reconhecida como um ser humano. E nesse livro eu senti muito esse reconhecimento, assim, justamente. Eu fico emocionada te ouvindo falar assim, porque eu acho que eu escrevi esse livro muito com esse intuito, sabe? Eu queria conseguir chorar de felicidade. Eu não sou essa pessoa que não consegue chorar, eu só choro das coisas. Mas eu fico... Só choro de desespero. É isso. Só choro de desespero também. Mas se eu conseguisse chorar de felicidade, eu estaria chorando agora. Porque quando eu te escuto falando, eu penso, poxa vida, a gente cumpriu o propósito com esse livro de alcançar pessoas que pensam como a gente, assim, e que a gente mostra que é possível ser humano e empático com pessoas neuroatípicas. Então, eu fico feliz, muito feliz. E que bom que você se sentiu contemplada. Sim. Na sua individualidade. A gente vive uma época em que tem, assim, mais no meio internacional. Existem muitos livros sendo lançados recentemente sobre a temática do autismo e do TDAH, da neurodiversidade, da diferença. Como você acha que esse livro se encaixa nesse meio? Olha, os livros todos que eu já vi de TDAH e autismo, eles são completamente técnicos. Eu vi um ou outro que fala mesmo desses relatos de experiência, mas eu percebo que esse livro se encaixa com esse olhar humanizado mesmo. De uma prática clínica, né, e social que é possível essa inclusão, essa diversidade, para além dos encaixes do manual do DSM. Sim. Então eu percebo que ele está nesse lugar, assim, vamos olhar para a individualidade, mas vamos olhar também de uma forma interseccional, vamos pensar como que essa pessoa está nesse contexto social que ela ocupa.
É porque tem muitos atravessamentos mesmo, né? A nossa existência não é só baseada no autismo, né? E eu gosto de falar que o autismo, ele não é uma característica de personalidade, mas ele atravessa tanto a nossa identidade que ele acaba virando parte da nossa personalidade, né? Não tem como a gente simplesmente ignorar isso, né, na gente. É interessante, porque de fato até hoje não se inventou uma forma de diagnosticar autismo só olhando o cérebro da pessoa, né? Fazendo um scan, alguma coisa assim. De fato, o diagnóstico em si é uma coisa meio social, uma análise meio observacional. E isso já chama a intenção de tratar o autista por quem ele é, porque você encontra sintomas, mas esses sintomas são diferentes em cada pessoa. Então, você tentar tratar todos os autistas pelo mesmo tipo de tratamento, sem nenhuma alteração, é mais do que um inocente erro. É realmente uma negligência, uma prevaricação contra a humanidade dessas pessoas. Porque, justamente, são pessoas que necessitam de um cuidado particularizado e considerando as interseccionalidades, como você disse, como está no livro. Porque a pessoa que ela é negra e mulher e autista, ela sofre coisas completamente diferentes do que eu sofro. Completamente. E as mulheres autistas, né, especialmente as mulheres negras, elas têm subdiagnósticos como transtorno bipolar ou borderline, né? Enquanto os homens brancos, eles são mais facilmente diagnosticados com autismo. Igual você falou, o autismo é um diagnóstico clínico, né? A gente já está fazendo um mapeamento dos genes, né? Já descobrimos 4, inclusive, depois se quiser eu te mando o artigo. É um trem genético, né? É uma questão genética. É um transtorno do neurodesenvolvimento que nos acompanha desde a nossa primeira infância, né? A gente já consegue observar ali desde bebê esses sinais. E atravessa, né, como faz parte desses atravessamentos do nosso corpo, né, da nossa identidade, a gente tem muitas diferenças sociais, né, dependendo de qual camada da sociedade que a gente está ocupando. Isso tem tudo em relação com as comorbidades, né, porque o autista e o TDAH, muito facilmente eles podem desenvolver depressão. Não estou falando clinicamente, estou falando da minha observação em relação das pessoas que eu conheci. Eu acho que eu nunca conheci um autista sem depressão. Todos eles tomavam antidepressivos. E ansiedade social. E ansiedade social. Pois é, justamente, né? E não é coincidência, porque tem um artigo aqui que me chamou muita atenção, que eu acho que é o do Peterson. Do Peterson. É o penúltimo, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, neurodiversidade e desempenho em um mundo neoliberal. Meu Deus. Meu Deus, sinceramente. O mundo neoliberal talvez seja o maior problema que a gente enfrenta como autistas e TDAHs, porque é um paradigma de desempenho. E nós não funcionamos por desempenho. Nós funcionamos funcionando. Nós funcionamos por qualquer outro sistema, mas desempenho, não peça para um TDAH fazer coisas de acordo com o paradigma de desempenho, porque ele vai falhar. Em uma hora ele vai estar super bem, em outro momento ele vai ser o puro suco do fracasso. E isso é o equilíbrio que ele está buscando. Ele não tem uma escolha, o TDAH. Ele não está tentando ser um fracasso metade do tempo. Ele está tentando o seu melhor o tempo todo, e às vezes ele não tem a energia mental para executar. Sim, e acho que eu tenho a impressão de que pessoas autistas e TDAH só funcionam nos hiperfocos. E aí a gente funciona de um jeito bizarro também, né? Porque a gente vai até a exaustão e geralmente pós-hiperfocos a gente desencadeia crises, ou de meltdown ou de shutdown, né? Eu sempre digo que existe o vazio entre hiperfocos, assim, porque é um tédio existencial. É horrível, meu Deus, é a pior situação que eu tenho na vida. Estar entre hiperfocos, porque você mal se sente completo, é como se você não tivesse mais felicidade no seu coração. Sim.
Sim. Literalmente. E eu acho que isso é o que torna tão desafiador pra gente trabalhar, pra gente se relacionar, porque a lógica neurotípica é uma coisa um pouco mais fluida e constante, Sim. né? Pra gente é sempre ou 8 ou 800, né? Exatamente. São parelhos. Estou interessado, não estou interessado. Não é estou interessado, estou vagamente interessado, estou pouco interessado, não estou interessado. Não tem essa gradiente de emoções que neurotípicos têm, que eles conseguem pensar assim, não é que eu não queira, é que eu não estou super interessado, mas eu posso fazer. Neurotípicos, eles têm essa situação em que eles têm flexibilidade mental para pensar assim, eu não gosto do meu trabalho, mas eu posso fazê-lo, não tem problema, eu consigo fazê-lo. Literalmente, para um autista e para um TDAH, pode ser tortura trabalhar numa coisa que ele não quer, porque, meu Deus, o tédio, eu não tenho palavras para explicar. As pessoas me acham uma pessoa horrível por causa disso. Mas eu às vezes, você está falando de um assunto e eu viro pra você e falo, estou entediada. Você fala? Eu falo. Eu queria ter essa coragem. Infelizmente, eu fui muito socialmente moldada. Infelizmente é porque eu não sou treinável, né? Eu não sou uma autista muito treinável. Não dá pra me domesticar com muita facilidade. Então, eu falo porque eu não aguento. Tem conversas que eu não suporto. Que o momento ali realmente é uma tortura para mim. E eu imagino que para muitos autistas e TDAHs vai ser assim também, porque o TDAH mesmo eu tenho consciência de que ele não está 100% presente em momentos que ele considera tediosos, assim. Eu tenho meus momentos onde eu não digo que eu estou entediada. Eu tenho meus momentos onde eu simplesmente eu não estou mais aqui. Dá aquela dissociada. De leve, não estou mais aqui. É engraçado porque o TDAH, a pessoa quando tem autismo e TDAH, ela tem umas especificidades muito curiosas que a pessoa só autista não tem, né? Que é essa capacidade de dissociação, né? Porque a gente consegue fragmentar a nossa atenção. Mas ao mesmo tempo eu sinto que são duas energias opostas, né? Enquanto o TDAH põe a gente falante e exploradora e com vontade de testar coisa nova, aí vem a parte autista, não mexe na rotina, por favor. Não vai experimentar coisas novas. E isso por si só é muito desgastante também, né? Eu não consigo ter rotina, pra você ter noção. Porque eu sou péssima com rotina também. Porque eu estabeleço uma rotina. Quando eu estabeleço a rotina, eu odeio a rotina. E aí eu não tenho mais rotina. Porque realmente, assim, é o caos. Eu preciso da rotina. TDAHs puros também precisam de rotina, mas eles não gostam. E aí tem esse conflito interno, né? Sim. E essa falta de rotina atrapalha tanta coisa, assim. A gente mesmo já tá querendo fazer o volume 2, né? O volume 2 vai contemplar outros temas, assim. E um deles é a questão da neurodivergência e compulsão alimentar. Porque, às vezes, essa dificuldade de nomear coisas, a dificuldade da rotina, né, atrapalha bastante. Enfim, então, a rotina, ela pega muito pra gente mesmo, assim. Pega. E esses temas, né, compulsão alimentar, vícios, depressão, os temas que são mais polêmicos da sociedade, mas que são mais facilmente falados em relação por exemplo, a neurodivergência, eles têm esse fator em comum, né? É muito comum. Eu conheço TDAHs que têm vício em drogas que eu não posso dizer em frente à câmera. Porque... E tem muito a ver com essa necessidade de ter atividade o tempo todo. Porque mesmo que o TDAH, as pessoas elas têm uma preconcepção errada. O remédio, ele ajuda. Ele não é milagreiro. Ele não te transforma em outra pessoa. Então, por exemplo, eu tomo um que ele me dá muito foco, mas ele pode me dar muito foco na coisa errada. Se eu estiver prestando atenção em uma coisa que eu gosto, no momento em que ele passa a funcionar, eu não presto atenção em mais nada o resto do dia. É tiro e queda. Não tem outra alternativa. E existem outros que não te dão tanta atenção, mas também te tornam mais flexível.
E essa questão da tendência a vícios, né, do TDAH é muito a questão da dopamina, né? Tem essa teoria da dopamina que não está no córtex pré-frontal, né? Que é essa parte da frente aqui da nossa testa que regula mesmo as tomadas de decisões racionais, né? E a pessoa fica mais impulsiva. E aí acontece um ciclo vicioso, assim, que às vezes a pessoa entra, assim, começa a usar substâncias, né? Sejam elas lícitas ou ilícitas. E essas substâncias diminuem a sensibilidade que ela tem à dopamina. Sim, e deixa mais impulsiva ainda, né? E aí acaba correndo um grande risco mesmo de vícios. E não só de substâncias, né? Mas vários tipos de vício, inclusive jogos de aposta, né? Que a gente... até jogos normais. Jogos normais, né? Assim, então tem muitas nuances mesmo. E já a pessoa autista muitas vezes faz uso de substâncias para conseguir interagir socialmente, né? Então, às vezes a gente fala assim, nossa, essa pessoa nem parece que é autista, mas é porque a gente vê ela nas festas bebendo para interagir, né? Ou fazendo uso de outras substâncias mesmo. De fato, porque se você pesquisar sobre ansiedade social, você observa que uma coisa comum é o uso de álcool para tentar derrotar a ansiedade social. Aí tem gente que brinca, né? O álcool é a cura do autismo, porque realmente você muda, mas isso cria uma tendência a você criar um vício para tentar superar situações que são diárias. Sim. Você vai beber todos os dias da sua vida, toda vez que você for trabalhar, meu Deus. Tem gente que desenvolve, né, esses quadros de vício, mas sim, fica uma coisa insustentável a longo prazo. Porque às vezes a pessoa precisa de ter uma relação de maior qualidade no trabalho, mas no trabalho não tem esse espaço, né? E nem pode ter esse espaço para bebidas, né? Então, é por isso que a gente precisa que os neurotípicos, né, que a sociedade faça uma ponte para o nosso mundo também, né? Porque a gente é o tempo todo, o autista e o TDAH tentando performar uma existência neurotípica. Só que na hora que a gente tem as crises, essa ponte se quebra e a gente não vê esse caminho de volta, né? Uma coisa que eu sempre falo sobre relacionamentos com pessoas neuroatípicas a pessoa neuroatípica ela tem que dar um passo, mas a outra pessoa também tem que dar um passo. Sim. As pessoas não têm essa noção. A minha experiência com pessoas... Existem pessoas muito boas que fazem isso, porque eu tenho amigos, eu tenho pessoas queridas, as pessoas daqui da escola são muito gentis. Mas a maioria massiva das pessoas não quer dar o primeiro passo. Elas escutam, você é autista, e nunca mais olham pra sua cara. Sim. Olha e te ignora, né? Ela dá um sorrisinho amarelo, né? E depois não fala mais nada. Sim, a gente chama isso de questão da dupla empatia. Que a gente precisa que a sociedade, né, que as pessoas façam essa ponte pra gente, né? Pra gente conseguir interagir minimamente de uma forma mais harmônica, assim. Sim. Existe uma característica, né? Um critério diagnóstico do DSM, que seria uma dificuldade de interação social, né, do autista, mas que é curioso, porque entre pessoas neuroatípicas a gente se interage maravilhosamente bem, né? E aí eu me pergunto onde é que está essa dificuldade de interagir, né? E assim, também tem alguma coisa sobre dificuldade de se comunicar, de passar informação. E aí você observa neurotípicos conversando e eles não conseguem acertar o horário de um evento. Literalmente, eles não conseguem combinar coisas corretamente entre eles, porque a comunicação deles tem furos. A comunicação autista, ela não tem furos. O TDAH também tem furos, na minha experiência. TDAH tem muitos furos. A pessoa puramente tem muitos furos. Mas o autista em si, porque ele tem a possibilidade de ser literal, às 11 horas, às 11 horas, às 10 horas, às 10 horas. Não existe confusão sobre esse fator. E por isso mesmo, eu acho que autistas têm melhor interação com outros autistas. Por coisas assim, por fatores em comum, porque nós não somos nem de longe iguais. Autistas não são iguais. A gente pode pensar
que existe alguma semelhança, mas é muito raro existir um autista que tenha absolutamente tudo em comum com você. Sim. A não ser que você tenha um hiperfoco tipo dinossauros, você vai viver sozinho no seu hiperfoco. Sim. Os hiperfocos, igual você falou, né? A não ser que você tenha hiperfoco em dinossauro. Mas eu fico pensando que os hiperfocos são uma ótima forma de fazer uma ponte com a gente. Quando a gente tem pessoas para compartilhar esse hiperfoco, eu acho que é um bálsamo tão grande. Eu concordo. Eu tô com um hiperfoco recente. Porque meus hiperfocos mudam muito, muito. O TDAH está no comando nos hiperfocos. Eu estou hiperfocada em RPG de mesa. Adoro. Pois é. E aí eu encontrei amigos que estão interessados em jogar RPG de mesa comigo e eu estou assim, no melhor momento da minha vida. Justamente, é como você disse, é um bálsamo, né? É uma coisa que alivia as dores, alivia a solidão, porque estar sozinho no seu hiperfoco é uma coisa terrível, mas graças aos deuses da internet, né? As pessoas conseguem compartilhar mais interesses hoje em dia. Existe o Reddit, né, que é basicamente um grande fórum de temas. E os subreddits, você pode ser um especialista em água se você entrar no Reddit. Você pode ser um especialista em caneta se você entrar no Reddit, porque você passa a entender como outras pessoas interagem com esses mesmos interesses, porque neurotípicos também têm interesses, por mais que não sejam intensos como os dos autistas e dos TDAHs, eles também se interessam por temas e também têm hobbies. É um pouco triste para eles quando a gente abandona o hobby, né, com eles por causa do TDAH, porque perdeu a graça, né? Mas ainda assim, existe essa possibilidade de fazer a ponte, como você está dizendo, assim. O que eu percebo do hiperfoco, assim, é que às vezes gera uma confusão, né? Como se fosse, eu tenho hiperfoco porque eu tô gostando muito de uma coisa. Mas, assim, falando um pouquinho, né, como uma pessoa autista, eu percebo que o hiperfoco, ele vem como um alívio nessa falta de sentido de existência, que é esse limbo do tédio, assim. E é aquela coisa que realmente te conecta com a vida, sabe? Ainda que às vezes seja um hiperfoco completamente disfuncional, mas eu acho que é um motivador social muito grande. Não só social, né, mas muita forma de motivação. E no TDAH é um alívio para distração constante, né? Para aquela atenção dispersa. Pois é, isso é uma coisa que falam errado do TDAH, né? Falam déficit de atenção, é instabilidade de atenção. A atenção, ela está lá, mas ela vai chegar num momento provavelmente indesejado. Sim, e muitas vezes não é só a atenção que é prejudicada no TDAH, mas a memória de trabalho, né? A memória operacional. Que é essas memórias que a gente guarda, retém a informação para executar uma tarefa. Tipo, antes de sair de casa, pega seu celular, a chave e avisa que a gente está saindo. Lembra. Não dá. Você nunca lembra como TDAH. Você tem que fazer uma lista ou uma coisa de cada vez, de preferência por escrito para não esquecer. De preferência por escrito, porque você não vai lembrar. Tendo TDAH, você não lembra. A memória de trabalho, né? E às vezes a gente fica focado assim, atenção. Não é só atenção. A atenção fica prejudicada por causa dessa memória de trabalho que fica oscilando. É um cérebro inteiro alterado, né? As pessoas não têm muito essa noção de TDAH. O TDAH, ele é neurodiverso. Ele não é só neurodiverso porque a parte frontal do cérebro dele é diferente do normal. O cérebro dele inteiro vai ser diferente. Porque se uma parte do cérebro se desenvolve pouco, outra parte se desenvolve muito. E a gente não sabe qual vai ser essa parte. Então pode ser que você seja um TDAH de exatas, talvez você seja um TDAH de humanas, pode ter ambas as possibilidades. Sim. Existem muitos estereótipos, né? Assim, se você tem TDAH ou se você é autista, você vai ser ótimo de exatas, né? Você vai... autistas ótimos de exatas e TDAH super criativos. Então todos os TDAH são artistas e todos os autistas são programadores, naturalmente. Mas essa lógica é bem totalmente furada. Né? Eu sou um autista totalmente de humanas. E é interessante esse tema dos hiperfocos, porque eles não são feitos para serem úteis. Mas você pode dar um jeito. Por exemplo, eu tenho um grande interesse especial no Japão.
Meu mestrado é sobre o Japão. Ai, que legal. Meu mestrado inteiro é sobre o Japão. É sobre legitimidade no Estado japonês. A legitimidade é um tema importante, sim, mas o Japão é mais importante no meu trabalho. Pode acreditar, literalmente. Eu vou escrever tudo sobre o Japão nesse trabalho. A pessoa vai poder conhecer o Japão pelo meu trabalho, tenho certeza. E esse tipo de coisa, escrever obras sobre as coisas que te interessam, é uma forma muito interessante de você dar vazão a esse hiperfoco. Eu acho interessante, justamente. Mais vozes autistas e TDAHs no universo sendo ouvidas. Não apenas pela perspectiva você é autista e negro, mas também pela perspectiva de eu sou autista e negro e eu tenho um hiperfoco em que eu sou bom demais. E você vai ter que me ouvir porque eu sou bom demais. Gostei. Acho que eu faço isso um pouco com a psicologia, que é o grande hiperfoco da minha vida. Sim, interessante. Eu notei. É curioso, porque eu lembro desde criança, eu acho que justamente essa dificuldade de compreender as interações sociais, eu ficava extremamente atenta a isso. E aí, os meus pais, eles me deram uma educação, assim, de me ensinar a observar muito o outro, assim. Minha mãe é psicóloga também, e o meu pai sempre foi essa pessoa que fez terapia. Então, eu sempre fui ensinada a entender a lógica das pessoas por trás das ações delas. E aí eu descobri que existe uma faculdade disso. E não é, chamada gente, psicologia. Chocante, eu fico passada com uma coisa dessa. E eu percebi que existem muitos autistas na psicologia com esse mesmo tipo de interesse por causa dessa dificuldade, né? Existe muita gente que tem hiperfoco no ser humano. Assim, existe. Bem abrangente mesmo. Porque o comportamento humano é uma coisa que os neurotípicos, têm naturalmente, e eles não questionam, eles não sabem por que eles fazem as coisas, mas eles fazem do mesmo jeito. Sim. Enquanto o autista e até o TDAH, eles têm mais, talvez, livre-arbítrio. Eu acho que a gente se preocupa um pouco menos. E eu acho que quando a coisa vem muito forte, a gente não consegue guardar e a gente só fala, né? Justamente, não chamaria de livre-arbítrio, é até o contrário, é um pouco menos de liberdade. Eu acho que é urgência, sabe? A gente é meio refém das nossas sensações. Eu adoro a alegria autista. Eu adoro. Eu amo, porque a gente fala tanto das dificuldades autísticas, né? Assim, mas a alegria, ela tem um movimento, né? Ela assim, a gente faz estereotipia de felicidade. A gente não para quando... Todo mundo vai saber que você tá feliz. Não tipo é um segredo. Exatamente. Todo mundo vai saber. E as pessoas ficam tão felizes quando elas veem a gente feliz. É muito raro ver uma situação onde alguém olhou pra mim e pensou... Geralmente as pessoas ficam, ela tá feliz, que bonitinho, alguma coisa. Que é um pouco de uma coisa meio infantilizante, mas ao mesmo tempo eu acho legal que eles achem legal. Porque nem todo mundo vai ser educado o suficiente para poder dizer que nós não devemos infantilizar autistas, nós devemos tratá-los como seres humanos. Não, como filhotes de cachorro. Essa infantilização do autista, você pegou num ponto importante, viu? Que eu acho que colocar a lógica do anjo é muito complicado. Meu Deus! Como se a gente sempre fosse um suprassumo de ética, de inocência, né? Eu tenho muitas opiniões sobre isso, mas eu não posso falar elas em frente à câmera. A gente filtra. Mas sim, como né? Dizer? A gente tem um desenvolvimento... Acho que eu falo pra câmera. Autistas têm um desenvolvimento como qualquer outra pessoa, né? Um desenvolvimento físico igual a todo mundo. Realmente. Acho que eu virei antes da hora, mas ok. Em todo caso, existe uma preconcepção de que autistas são anjos, mas a quantidade de autistas com ética questionável que eu já conheci na minha vida... Sim. Desde que eu fui diagnosticada, vamos dizer, foram 4 anos, eu conheci pelo menos uns 10 aí que tinham uma ética absolutamente questionável. Sim. E não tem a ver com um diagnóstico, as pessoas não têm essa noção. Esquizofrênico é mal,
autista bom. Não é assim que funciona. Você pode ter uma pessoa com um transtorno que ela é perfeitamente a melhor pessoa do mundo e você pode ter outra que tem o mesmo transtorno que é talvez Sim. o ápice da maldade. E naturalmente é um processo de desenvolvimento social. Sim. É um processo que você aprende ao longo da sua infância, é um processo que você aprende ao longo da sua adolescência. Você não é uma pedra, você aprende. Você aprende a ser bom, você aprende a ser mal. E existe o aspecto subjetivo de se considerar o que é bom e o que é mal. Sim, porque o transtorno, né, o transtorno do neurodesenvolvimento não tem nada a ver com caráter. Pois é. Né? O caráter, ele é realmente uma formação social, né? Essa ética, ela é construída no dia a dia, no nosso desenvolvimento, né? Não tem nada a ver com autismo ou com TDAH. E o mercado de trabalho, como que você percebe? Oh, meu Deus. Chegamos no ponto sensível. Doeu. Gatilho apaga. Mas, realmente, o mercado de trabalho é uma percepção... Eu falei do texto do Peterson, né? Ele fala do neoliberalismo e o mercado de trabalho, eu não sei se você observa isso, mas quando as empresas fazem recrutamento, geralmente elas te fazem passar por alguns processos antes de você conhecer alguém do RH. Sim. E esse processo é totalmente eletrônico. Uhum. E qual é a chance desse processo não ser capacitista? Qual é a possibilidade? Eu acho que não é nem de longe remota. Eu acho que ela é bem alta. Esse processo eletrônico, ele é feito por IA. E a IA aprende um padrão, né? A inteligência artificial. E ela aprende um padrão neurotípico. Elas vão necessariamente escolher a pessoa que ela é sociável, trabalha bem em equipe, que... Se você me perguntar, eu vou dizer que eu não trabalho bem em equipe, mas eu trabalho bem em equipe. É uma dessas percepções falsas do autismo. Eu conheci tanta gente neurotípica que não trabalha bem em equipe, que são pessoas que não têm esse foco em teamwork. E eu tenho quase certeza que essas pessoas, elas são empregadas com a impressão de que elas trabalham bem em equipe, porque elas se comunicam bem, porque elas têm uma flexibilidade. Parece bom. Mas, na prática, os processos seletivos do mercado de trabalho, eles são totalmente voltados para pessoas que têm habilidades que TDAHs e autistas não têm. Uhum. Podem aprender? Podem, mas é um processo. Justamente. Eu sou da ideia de que a gente pode aprender qualquer coisa, mas depende de tempo e esforço. A gente não tem milagres nessa área. Eu aprendi, por exemplo, a falar com outras pessoas, ainda que eu não tenha necessariamente o nível necessário de intimidade com elas que me deixa confortável. Uhum. Eu aprendi a ir além dos meus limites. Mas o trabalho, anos de trabalho, eu estou tentando fazer isso desde que eu era um bebê. Então, e eu não faço isso bem ainda. Então, é uma exigência pedir para autistas superarem e TDAHs também. Múltiplas dificuldades para eles conseguirem um emprego e conseguirem manter o emprego, porque são dois fatores. Conseguir entrar, às vezes a gente até consegue. Sim. Mas a taxa de abandono dos empregos e de demissões por autistas e TDAHs é tão absurdamente alta. Você não conhece autistas que passem mais de um ano no mesmo emprego? Uhum. E como se resolve um problema como esse? Para mim, é mudando a filosofia que está por trás do processo. Sim, mas antes de mudar a filosofia do processo, eu acho que tem coisas que são importantes as organizações aderirem, assim, independente de qual segmento que elas sejam. O que eu percebo, né, enquanto profissional, é a desorganização crônica que as organizações têm, assim. Seja ela microempresa, seja macro, né, enfim. É uma dificuldade de conseguir uma organização coerente que nos dê previsibilidade e uma comunicação clara. Eu estive num emprego onde cada hora minha superior me dava uma instrução diferente.
isso me deixava extremamente desorganizada. E aí a desorganização aparecia com mais estereotipias, com mais ansiedade, e que não são bem vistos, né, pelas pessoas do mercado de trabalho, enfim. Então... As pessoas esperam que você seja instável o suficiente para lidar bem com as mudanças delas, porque o ambiente corporativo, principalmente, eu acho que as organizações, principalmente o ambiente que é corporativo, que tem essa filosofia de corporativismo, de estamos unidos num grande projeto, de todo mundo tem que estar no time. Geralmente eles têm essa questão de como você está no time, parabéns. Como você está no time, você vai ter que lidar com imprevisibilidades, com ordens absurdas, com ideias que em si são defeituosas. Porque eu não vejo uma grande empresa sobrevivendo para todo sempre se ela não tem um mínimo de organização, em relação a seus objetivos, às suas funções. Você não pode estar decidindo que hoje você quer fazer uma coisa e amanhã mesmo, às vezes no mesmo dia, você muda de ideia e fala que quer de outra maneira. Principalmente se, imagine, às vezes a pessoa já fez o serviço, às vezes é tarde demais para você mudar, ela já colocou o trabalho dela e ela já pôs o suor dela nesse ato. Então, como você vai pagar pelo esforço desperdiçado dessa pessoa? A gente não trabalha pensando que vai receber pelo nosso esforço desperdiçado. A gente trabalha pensando que vai receber um salário genérico que não cobre essa despesa da sua energia dispendiada de graça, realmente. E quando a gente fala de acessibilidade no mercado de trabalho, é diferente, assim, de outras pessoas com outras deficiências, né? Porque às vezes a gente pensa deficiência física, é uma rampa de acesso, né? Enfim, um corrimão e etc. Mas quando a gente pensa no autista, é uma acessibilidade social, ela dá mais trabalho para a empresa. Porque precisa das coisas claras, né? Precisa de uma conscientização dos colegas de trabalho para receber bem essa pessoa, porque essa pessoa vai se comunicar de uma forma diferente, ela não vai engajar em conversas de corredor, né? Que muitas vezes essas conversas são vistas como entediantes pra caramba, né? Às vezes ela nem almoça junto, ela não quer estar perto em momentos de... Porque quando você está almoçando, você não está trabalhando, então por que você conversaria com gente que não é seus amigos, seus colegas de trabalho? Sendo que para pessoas normais, pessoas neurotípicas, isso é um processo de construção de pontes. Para trabalhar junto, você precisa estar junto, precisa almoçar junto, né? Precisa estar conversando no corredor. Se você não fizer isso, você corre o risco de ser mandado embora, porque as pessoas não gostam de você. Aí é que a gente vê a questão da cultura da empresa, né? Se a cultura da empresa não for inclusiva, né, essa pessoa vai ficar de fora mesmo. E às vezes o autista, né, falando especificamente do autista, a gente não está querendo interagir, né, conversar, mas a gente quer estar perto, fazendo parte. Né? Então não adianta isolar a gente no cubículo, né? Às vezes a gente quer estar junto, a gente só não quer engajar naquela conversa. A gente quer ser parte, a gente só não quer ser forçado a interagir. Deixar a gente interagir no nosso ritmo, né? Sim, porque vai aparecer algum assunto em que a gente seja capaz de falar e participar, mas é preciso ter paciência, é preciso ter inclusão. Sim. E eu vejo muito, eu fiz um estágio numa grande empresa há muito tempo atrás, quando eu ainda estava na graduação e talvez no meio da graduação. E a minha experiência nesse local corporativo, nessa grande empresa, foi justamente essa. As pessoas preferiam muito mais ter deficientes físicos, e eu estou falando uma coisa muito polêmica, possivelmente, ter deficientes físicos do que ter neurodesenvolvimental, neurodesenvolvimental. Estou inventando palavras, possivelmente. A gente entendeu. Eu entendi. Ou de particularidades mentais, qualquer coisa no cérebro. Eu conhecia outro autista lá e ele era tratado como se ele fosse
uma baratinha que passava no corredor e ninguém olhava, assim, tipo, uma barata, não vamos olhar. Porque por mais que a gente performe a neurotipicidade, a gente faz cosplay de neurotípico, quando a gente pensa numa pessoa autista, a gente já, consequentemente, a gente já prevê que tem prejuízo, né? Porque não existe um diagnóstico de autismo sem prejuízo. Sim. Né? E se a gente não tá vendo prejuízo naquela pessoa, porque a gente não tá conversando com ela, né? Pra entender o que acontece. Se conversar, vai ver. E aí eu não quero perceber, então eu não vou conversar com você. Exatamente. Mas eu percebo também que pessoas com TDAH têm outros tipos de problema no mercado de trabalho, justamente por causa dessa lógica da produtividade do TDAH é muito oscilante, né? Sim. E a gente hoje tem uma lógica de desempenho que é baseado na quantidade de horas que a gente oferta a nossa mão de obra. E não pelo serviço que a gente entrega, né? E eu percebo que é muito comum também das pessoas com TDAH trabalhar por longos períodos, ser hiperprodutivo e depois ela desaba. Né? E esse período de improdutividade é onde ela é mal vista, mas não significa que o trabalho está atrasado, é porque ela talvez já fez tudo. Você diria que é possível desenvolver burnout enquanto você está em hiperfoco? Totalmente, eu passei por isso. Eu acho que eu também passei. A gente chama de burnout autístico, burnout TDAH, e é diferente do burnout neurotípico. Sim. Porque a gente, o hiperfoco, né, especialmente quando é hiperfoco no trabalho, leva a gente a ultrapassar todos os limites mentais, emocionais e fisiológicos. E a gente desmonta mesmo. E aí aquilo vira aversivo. O burnout neuroatípico, ele é violento demais. Eu tinha um grande hiperfoco. Era diferente do meu interesse especial. Eu tive um grande hiperfoco em Japão para minha dissertação. E aí, de repente, eu não aguentava mais estudar isso. Eu estudava dia e noite. Enquanto eu estivesse acordada, eu estudava. E aí, em algum momento, eu parei e até hoje eu estou tentando me recuperar. Estou tentando conseguir voltar, eu estudo e eu acho divertido. Mas aí quando eu paro, eu penso, meu Deus, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso. Vira um tipo de trauma, alguma coisa assim. É um burnout, Vira né? aversivo. Vira aversivo, justamente. Eu passei por isso na psicologia, na época da pandemia. Nossa. Porque eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, né? Na psicologia. E aí na pandemia, o que aconteceu? Acabaram todos os meus projetos e ficou os atendimentos online. Eu sou péssima online. Sou muito ruim. E aí eu eu entrei num limbo, assim, porque aí foi a hora que eu comecei a estudar e aí começou aquela demanda excessiva de atendimentos online, porque estava todo mundo muito angustiado por causa da pandemia. E eu comecei a ficar num limbo, assim, gente, eu quero fazer outra coisa, eu não quero mais ser psicóloga. Então não, isso só passou... Isso é bem relatable. Nossa, isso só passou depois que as coisas foram dando uma flexibilizada, que eu voltei para o atendimento presencial, assim. Nossa, é difícil. Eu na frente de uma câmera, geralmente, eu não estou assim agora, mas geralmente na câmera eu sou assim. Sorria, Sene. É o sorriso do masking, né? Exatamente, sorria, Sene. Oi, tudo bem? Tudo. É só isso que eu falo, não tem mais nada. Porque não existe uma interação saudável que só ocorra através de câmeras. Nossa, estudar... Eu estava na faculdade na época da pandemia, na graduação. Foi na metade, mais ou menos, e... Meu Deus, eu não lembro de ter aprendido absolutamente nada durante esse 1 ano, quase 2 anos aí de pandemia, porque eu não absorvia. O professor falava, entrava por um ouvido, saía pelo outro, ia embora, nunca mais via, pegava suas malas. Naturalmente, eu sinto que eu perdi metade da minha educação. Porque talvez eu seja uma profissional terrível a essa altura. Eu não acredito nisso, mas talvez eu não seja uma excelente profissional por causa desse momento. E estar tendo que se esforçar no contexto de pandemia
mesmo que seja no seu hiperfoco, de alguma forma é pior. Eu não sei o que aconteceu naquela época, mas eu também fiquei enjoada do meu curso. Eu também pensei, eu quero fazer qualquer outra coisa. Porque eu estava dando o meu melhor para tentar estar interessada, enquanto o curso não tinha a menor graça, porque não tinha debate, os professores eram... Enfim. Filtro. Filtro. Eu tenho. Tá. Quem diz que a gente não tem, né? Exatamente. Eu consigo. Eu acho que essa é a grande diferença do autista criança para o autista adulto. A criança, ela não tem muito filtro social, né? Assim, talvez pela inocência, pela imaturidade, pela dificuldade de fazer essas correlações, né? Mas os adultos já foram tão forjados socialmente, a gente já tem essa coletânea de traumas de interação, que às vezes a gente retém a informação mesmo. A gente faz esse esforço consciente de, isso aqui não é adequado para o momento. Né? Às vezes eu não sou boa, passa, não. Né? Mas eu pensei assim, eu já disse qual é o meu curso. E se eu disser o que eu penso, meu Deus, isso pode dar muito ruim. É melhor não. É melhor não. Ai. Inclusive, eu queria te perguntar. Existe essa ideia, neurodiversidade não é problema, é diferença, certo? Só que existem autistas e TDAHs que eles têm uma diferença tão paralisante, que cria tantas dificuldades para a existência deles no mundo, que eu não entendo como é possível não chamar isso de deficiência. Mas é uma deficiência. Mas não é uma doença. Não, doença não é. Isso eu concordo plenamente. Com toda certeza. É porque existe uma onda de pessoas, não é o que o livro diz, mas existe uma onda de pessoas que considera que... geralmente são autistas de nível 1, então eles têm essa ideia de que eles são todos os autistas do mundo, e todos os autistas do mundo têm leves dificuldades de se comunicar, enquanto pode ser muito pior para o autista em si e para a família do autista. Eu conheço pessoas que eu acho péssimas, mas que elas falam coisas dos seus familiares autistas, que eu percebo assim, que elas não devem pensar, isso é só uma diferença. O que entra no preconceito, mas ao mesmo tempo, todo preconceito tem alguma base. Não é que eles são verdadeiros, não é que eles dão fatos, mas a pessoa olhou uma coisa e ela teve uma percepção e criou um preconceito. O que você pensa sobre isso? Vamos lá. Eu acho que é uma faca de dois gumes quando a gente tem uma classificação de nível de suporte. Né? Porque quando a gente fala transtorno do espectro autista, a gente já entende que tem muitas diferenças e que um autismo não é igual ao outro. Sim. Mas muitas pessoas associam os níveis de suporte com níveis de autismo, né? Assim, com a quantidade, o quanto você é autista, né? Mas na verdade o quanto você precisa de suporte para sobreviver. Né? E as pessoas nível 3 de suporte, elas precisam de muito suporte, elas precisam de alguém constantemente, né? Às vezes, e esse suporte fica pesado para a família, precisa às vezes de um acompanhante terapêutico, aí que a gente precisa muito das políticas públicas, né? Para dar uma qualidade de vida para essa família que realmente fica sobrecarregada, né? Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem na outra ponta os nível 1 de suporte, que as pessoas falam, vocês são ótimos, vocês não precisam de ajuda nenhuma. Né? Só que eles precisam. Precisam também de outros cuidados, né? Essa concepção errada de que o autista nível 1 não precisa de suporte. Ele precisa de suporte. Ele não precisa de suporte 24 horas, mas precisar de suporte precisa de algumas acessibilidades também. Precisa. Mas, assim, a gente não pode cair realmente nessa inocência de considerar que é só uma diversidade. Porque é uma diversidade, sim, no sentido de, olha, é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde não tem conserto, né? Assim, não existe possibilidade e nem deve haver. Ninguém deixa de ser autista. Pois é, né? De certa maneira uma forma diferente de ser.
Sim. Que também pode, e geralmente em regra, porque eu nunca vi um autista que não fosse deficiente em alguma área. Mas vai haver aqueles que não se consideram deficientes. Sim. E foi um tabu para mim, para eu entender que eu sou uma pessoa com deficiência, assim. Sim. E foi muito um trabalho de o meu psiquiatra e a minha psicóloga me ajudando a entender que eu faço um esforço diferente das outras pessoas. Mas, e quando a gente fala, né, é uma diversidade, é no sentido de, olha, a gente não vai ser igual a vocês. Não existe conserto. Não existe conserto. Mas, ao mesmo tempo, assim, olha, a gente também precisa de recursos. Porque, às vezes, quando a gente consegue fazer as intervenções precoces, lá na infância, a gente consegue que esse autista desenvolva mais independência na vida adulta, né? Eu acho que é esse o objetivo, né? A gente reduzir essa dependência de pares mesmo para a nossa sobrevivência, né? Então é por isso que a gente precisa dessas políticas públicas de inclusão mesmo, para que a gente consiga ter esses diagnósticos lá na infância. Eu fico pensando, se eu tivesse sido diagnosticada na infância, eu seria muito mais segura, eu seria... Eu lamento muito pela Rebequinha que nunca existiu. Sim, e eu fico pensando, poxa vida, eu podia me amar mais. A autoimagem, eu achei muito, muito interessante isso na abordagem centrada na pessoa. Que ela trabalha essa congruência, né, do eu com a sua percepção do eu. É uma média. Porque você nunca vai ser uma idealização de você, mas você pode deixar próximo. Você pode, no mínimo, deixar próximo. E eu acho que no autismo, quando a gente não é diagnosticado cedo, quando a gente não recebe as intervenções cedo, a gente sofre muito essa falta de congruência, às vezes, eu particularmente tinha dificuldade de me enxergar como ser humano. Eu tinha certeza que eu ia descobrir um alienígena em algum ponto. E nunca aconteceu, infelizmente. Eu sou humana. Sem graça. Eu lembro quando eu tinha uns 18 anos, eu vi uma frase do John Lennon falando assim, eu sempre fui uma aberração e eu não vou me conformar com todo mundo porque eu sou uma aberração e eu tô conformado que eu sou uma aberração. E eu vou parar de agir como todo mundo. E essa frase, eu lembro que era capa do meu Facebook, sabe? E aí hoje eu entendi desse lugar, assim, por que eu me sinto tão diferente. E é curioso, porque quando a gente passeia pelos corredores de onde a gente frequenta, a gente percebe que a gente é diferente, né? Assim, se passa e olha assim, né? Só de olhar você não percebe. E é um negócio assim... da existência, às vezes eu me pego olhando para pessoas interagindo em eventos e festas e eu fico, que legal, por que eu não consigo fazer isso? Eu vejo pessoas indo em shows, em eventos e festivais de música, eu amo música, só que eu não dou conta. Pra mim é extremamente ansiogênico estar naquele lugar cheio de gente, cheio de barulho e gente encostando em mim, gente que eu não conheço encostando em mim, assim, é muito desregulador, assim, e evento tem essa coisa de ser imprevisível, porque tem atraso, como é que você vai sair dali, como é que você vai chegar, assim. E eu fico admirada, assim, poxa, eu quero fazer isso, mas eu não consigo, né? Porque quando a gente faz isso, a gente entra em crise, assim. O que fica, né, dessa conversa aqui hoje se você conhece um autista, você conhece uma pessoa e não o autismo. Cada pessoa com TDAH ou autismo vai ser diferente, né? Então, conhecer o autismo é muito diferente de conhecer pessoas. Eu acho que essa inclusão, né, esse conhecer e saber como que você pode ajudar essa pessoa é fundamental para a nossa inclusão na sociedade. Fiquei pensando nisso, assim, as práticas neuroafirmativas sair desse lugar de invalidação e de não ver o autismo, né, estampado na cara de alguém, mas de perguntar como que é isso para você. Eu acho que se a gente pergunta, né, para a pessoa, me fala um pouquinho de você, de como que você vê isso, né, de como que é para você, acho que já é uma abertura que a gente precisa para a gente viver numa sociedade mais inclusiva e igualitária.
É um mundo onde nós vamos criar pontes. Pontes para que todo mundo se sinta incluído. E com isso, eu acho que nós podemos encerrar. Obrigada pelo convite, obrigada à Escola de Contas, ao Dr. Rodrigo pelo convite. Obrigada por você estar aqui. Obrigada Adorei por você essa interlocução, foi incrível. Obrigada. Agradeço também ao diretor da escola, o Rodrigo Marzano. Foi muito bom estar aqui nessa conversa, né, entre duas pessoas autistas, duas legal. pessoas neurodiversas, né, que podem trazer essas perspectivas diferenciadas e únicas, porque nós não vamos concordar em tudo, e é totalmente natural, e respeitosas, porque justamente, né, ser pessoa é ser respeitoso à existência do outro. Eu acho que autistas e TDAH sabem isso mais do que ninguém. Realmente, assim, neurotípicos também podem ser, e se não são, podem aprender. Não acaba quando você não sei incluir pessoas autistas. Não acaba aí. Você pode aprender. Você pode simplesmente buscar ser melhor. Estamos todos buscando ser melhor. Isso aí. E também não posso deixar de fazer a recomendação do livro, né, Olhares Diversos, para você que está interessado nessa temática, seja você profissional de saúde ou não. Esse livro tem uma pegada mesmo universal. Se tiver interesse, está à venda no site da editora. Obrigada por estarem conosco, assistindo este videocast. Foi muito bom estar com a nossa convidada, Luísa. E eu agradeço à escola e ao diretor, Rodrigo Marzano, por ter nos trazido até aqui para ter essa conversa, que foi maravilhosa. Eu agradeço muito a você também, Luísa, por ter conversado comigo. E, por fim, agradeço a toda a equipe da escola por ter trabalhado tão duro neste encontro.